pelas misericórdias de Cristo, que o Senhor seja conosco para transmitirmos a Tua palavra segundo a Tua vontade. Nós pedimos que o Senhor realmente possa tocar em cada coração, em cada vida, abençoando-nos de uma maneira rica e maravilhosa. Que toda honra, que toda glória, que todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu convidaria você a abrir a sua Bíblia na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1, no versículo de número 1. A nossa palavra estará centrada no que Paulo disse a respeito dele mesmo nesse versículo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Paulo, servo de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nós vivemos dias em que a igreja tem colocado uma ênfase muito grande sobre termos que governar, temos que conquistar, temos de ser reis. E às vezes estamos tão preocupados em sermos reis que perdemos o grande privilégio de sermos servos. Isto é importante que nós tenhamos uma visão de sermos, de fato, como disse Paulo, servos de Cristo. O próprio Jesus, sendo Deus, se fez homem por amor a nós e foi obediente, serviu obedientemente até a morte e morte de cruz, por amor a todos nós. Serviu por amor. Por que serviu por amor até a morte e morte de cruz? Quando eu penso nisso, a minha memória se reporta ao que Jacó fez por amor a Lia, que a Bíblia diz que ele tratou com o seu sogro Labão de servir 7 anos, por amor a Lia, para casar-se com ela. E tendo sido ele enganado, por amor a Raquel, tendo sido ele enganado e casando-se com Lia, Jacó trabalhou mais 7 anos. Às vezes nós pensamos apenas no trabalho, mas Jacó se colocou como servo. A palavra servo, que é a palavra doulos no grego, ela significa literalmente escravo. Por causa da história da humanidade e da escravidão que experimentamos em terras americanas, tanto norte-americanas como sul-americanas, centro-americanas, nos anos mais recentes, e que o Brasil, infelizmente, foi uma das últimas nações a abolir esse flagelo, esta coisa terrível chamada escravidão. Nós temos um conceito de escravidão que não era exatamente a escravidão nos tempos bíblicos.
onde a escravidão, nos tempos bíblicos, era muito mais semelhante à servidão em si, e por isso a dificuldade até de se traduzir a palavra doulos, ora se traduz como escravo, ora se traduz como servo, dependendo da aplicação do contexto. É difícil para nós entendermos, mas muitas vezes as pessoas eram ou tinham a solução de seus problemas por meio da servidão, por meio da escravidão, especialmente no povo de Israel, quando às vezes endividado, alguém se tornava servo ou escravo de outro e por um período servia para pagar suas dívidas e ao fim do qual poderia ele trabalhar para adquirir recursos. E no ano de liberação, o ano sabático, o ano de jubileu, eram eles todos livres e havia uma devolução de terras para que todos pudessem trabalhar. Isso era a servidão no meio do povo de Israel. Era algo um pouco distinto do que nós imaginamos. Lembre-se que Jacó, sendo servo de seu sogro Labão, tendo cumprido o tempo de servidão, ele começou a ganhar para servir e neste ganho se tornou rico, se tornou riquíssimo, inclusive. Se Jacó, servindo uma pessoa de caráter duvidoso como era Labão, pôde enriquecer, pôde ser abençoado aos olhos até mesmo do seu sogro Labão, que trocou 10 vezes o trato com ele, mas o Senhor em tudo lhe abençoou. Quanto mais nós servindo a um bom Senhor, que é nosso Pai, que nos ama, Ele não nos irá abençoar. De modo que eu quero falar algo aqui hoje, nesta manhã, que a igreja está perdendo um grande privilégio, o privilégio de servir. Jesus disse: entre vós não é como com os outros, pois aquele que quiser ser maior entre vós, seja este que sirva ao seu irmão. E o Senhor mesmo deu o exemplo de humildade e de servidão, quando na ceia do Senhor, antes ele tomou um avental e uma bacia com água e lavou os pés dos seus discípulos, que era um ato servil. Qual era a grande diferença e qual é a grande diferença entre servo e escravo? O escravo está ligado a pertencer, ele é propriedade. E o servo está ligado a depender. Então, servos dependem e escravos são propriedade. Nós somos servos uns dos outros, não escravos uns dos outros. Somos servos, mas escravos somos de Cristo, porque Cristo tem a posse. Ele pagou o preço, ele nos comprou, e ele nos comprou para nos libertar. Ele nos comprou para que fôssemos livres.
E nessa liberdade que Ele nos dá, Ele nos concede a liberdade de uma escolha, de servirmos ao Senhor ou de não servirmos ao Senhor. Ele nos liberta para que nós possamos voluntariamente nos entregarmos a Ele. No passado, os escravos eram obtidos por dívidas. O endividado, a Bíblia diz, aquele que deve é escravo daquele a quem deve. Por isso, nós não devemos nos endividar. Amém? Nós não devemos nos endividar de forma alguma. Nós devemos fugir do endividamento. Nós não devemos viver endividamento, porque aquele que deve é escravo daquele a quem deve. Nós temos que nos libertar de um espírito de endividamento, em qualquer sentido, inclusive nesse sentido literal de devermos. Não deva no seu cheque especial, não deva nos seus cartões de crédito, não deva a outras pessoas, não se endivide jamais, no nome de Jesus Cristo. Eram também adquiridos por guerras, quando o vencido se tornava escravo do vencedor. Nós encontramos isto várias vezes nas Escrituras. E, por fim, voluntariamente, alguém se entregava voluntariamente para ser escravo. Eu sei que uma mensagem como essa não é uma mensagem muito popular para os nossos dias, especialmente para as nossas igrejas, onde estamos mais gritando versículos bíblicos que declaram a nossa vitória, que declaram o nosso triunfo, que declaram a nossa conquista, que declaram que nós temos que estar sobre tudo e sobre todos. Há versículos que a Bíblia coloca em relação a isso, que nós somos uma nação de reis e sacerdotes. Mas o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o apóstolo de nossas almas, Jesus Cristo, serviu. E, meus irmãos, o grande problema é que desde os apóstolos estavam preocupados e discutiam entre eles lugares, tronos, e Jesus lhe queria dar serviço. Eles queriam tronos e Jesus lhes queria dar serviços. A igreja, parece-me que em nossos dias, imagina que vai influenciar o mundo por um poder, quem sabe numérico, por um poder, quem sabe político. Sabe, a igreja não tinha um poder numérico, a igreja não tinha um poder político, ao contrário, a igreja era perseguida politicamente, a igreja era uma minoria numérica no mundo, mas a igreja triunfou porque Cristo edificou e edifica a sua igreja de modo que nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja de Cristo. É por causa da edificação, é do que Cristo faz, Cristo constrói a sua igreja de uma forma que nem os portais do inferno podem prevalecer contra a igreja de Cristo. Eu tenho tido uma postura dentro dessa igreja e manterei essa postura. Eu não oriento politicamente, há outras visões, há outras maneiras de se entender. Igreja, para mim, não tem título de eleitor. Você tem título de eleitor. Você faz a sua escolha.
Você escolhe segundo a sua consciência. Você escolhe o que você achar melhor para você e para a nação. Você escolhe. E que fique bem claro, é você que escolhe. Não será este púlpito que determinará qualquer coisa nesse aspecto para você, mas eu espero que você escolha segundo valores, segundo princípios. Eu não posso garantir que você escolherá certo, porque são escolhas humanas. Eu posso garantir que, apesar dos nossos equívocos, eu ainda confio em Deus, que fará o melhor por nós e pela nossa nação. Eu creio nisso, de todo o meu coração, de todo o meu coração. Mas eu volto a dizer que às vezes nós estamos querendo livros, que não sou contra o livro, pelo amor de Deus, como a conquista dos 7 montes, as 7 esferas de atuação. Tudo isso é muito bom, é muito bonito, e que nós realmente devemos influenciar em todas as áreas da sociedade, que nós temos uma cultura que eu chamarei a cultura do reino de Deus. Nós devemos influenciar nas artes, nós devemos influenciar na economia, nós devemos influenciar, inclusive na política, nós devemos influenciar, mas nós devemos, acima de tudo, servir. Sermos servos. Eu nunca me esqueço de uma palavra que Deus imprimiu no meu coração. Mais vale ser a semelhança de Moisés, servo de Deus, nesta terra, do que ser faraó neste mundo. Eu não quero, a minha ambição não está em ser faraó. A minha ambição está em ser um Moisés. E a Bíblia, falando sobre Moisés, diz: e serviu a Deus e aos homens com fidelidade. É isso que tem que estar a ênfase, o enfoque de todos nós, de servir. Queira Deus que se levantem homens e mulheres de Deus na economia, na educação, na política, na ciência, em todas as áreas importantes da sociedade, homens que sirvam, mulheres que sirvam, gente que sabe servir, e não basta servir. A Bíblia, falando sobre aqueles 3 servos a quem foram confiados os talentos, a 2 deles diz: servo bom e fiel. E a um diz: servo mau e negligente. Não basta ser servo, é necessário ser servo bom e fiel. Porque se você for um servo mau e negligente, o teu serviço é ruim. E cada um serve segundo o que a sua natureza é. O servo bom serve bem. O servo mau serve mal. O servo fiel serve com fidelidade. E o servo negligente serve com negligência, com infidelidade. Porque, biblicamente, negligência é infidelidade. Se somos negligentes no trato, se somos negligentes no trabalho, se somos negligentes no empenho, tudo isto é infidelidade.
A palavra do Senhor também nos diz que nós não podemos fazer a obra do Senhor de forma relapsa ou de forma negligente, que isto é uma maldição. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor negligentemente. Então nós temos que ser fiéis e nós temos que ser bons e servir bem e servir com fidelidade. Isto é que é o importante em nossas vidas, no nosso viver. Eu não estou dizendo que você não pode alcançar proeminência, que você não pode alcançar riqueza. Eu citei Jacó, que serviu por um propósito, por amor, serviu por amor a Raquel e saiu de lá abençoado por Deus. Temos vários servos nas Sagradas Escrituras, como o próprio filho de Jacó, que esse literalmente foi escravo. E escravo no Egito. Mas ele, antes de adquirir riquezas, Deus lhe deu prosperidade. A prosperidade não está, a prosperidade bíblica não está ligada exclusivamente a bens materiais. A prosperidade bíblica está ligada a um sucesso. Tudo que José fazia, Deus fazia prosperar. Deus fazia com que fosse bem-sucedido. Nós temos que ser pessoas de sucesso, antes de sermos pessoas de riqueza. Parece-me que a igreja, em nossos dias, está colocando a riqueza como um sinônimo de sucesso. Se fora isto, Lázaro não teria ido para o céu. Na parábola bíblica do rico e o Lázaro, o rico, e não estou dizendo que todo rico vai para o inferno, mas aquele rico foi para o inferno e aquele pobre, doente, sofredor foi para o céu. Porque o céu está ligado à nossa postura com a pessoa de Jesus Cristo. Não com os bens que possuímos nessa terra. Faço votos que todos tenham bens e até muitos bens, mas oro a Deus para que os bens não tenham a você, não te possuam, não te dominem, porque quando um bem me possui, quando eu me torno escravo das riquezas, eu estou sendo escravo de um dominador que a Bíblia chama de Mamon. Ninguém pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Não podeis servir a Deus e o que está escrito, Mamon, Deus de posses, e que quer possuir, quer dominar. Ou há de servir a um e não servir a outro, ou há de amar a um e aborrecer a outro. De modo que eu digo a você, quem ama, serve aquilo ou aquele a quem ama. Se queremos servir a Deus, temos que amar a Deus, mas se o nosso coração tiver sido seduzido, cativado, aprisionado pelas riquezas, quantos males
verão a nossa vida, porque a Bíblia diz: o amor às riquezas é a raiz de todos os males. Veja bem, não é a riqueza que é a raiz de todos os males, mas o amor às riquezas. No amor às riquezas, sentimentos como a cobiça, como a inveja, como a ganância, tomam conta daquele que normalmente ama a riqueza. Se não um, todos. Todos. Quem quer ainda mais. E não tem limite no que quer. Você sabe que alguns dos homens mais ricos do mundo são praticamente aprisionados a fazer riqueza. E se você olha a vida deles, o que eles desfrutam de sua riqueza, por vezes, lhe parece até mesmo estranho como eles se trajam. Existem vários tipos, mas alguns dos homens mais ricos do mundo, eles são prisioneiros de sua própria riqueza. A avareza não é um privilégio de quem não tem nada. Ela é muito mais pertencente a quem tem praticamente tudo. O avarento, ele é prisioneiro. Ele não apenas não distribui, não dá, não compartilha, mas ele próprio não dá para si. Ele teme perder o que tem. A Bíblia mesmo diz que o rico não dorme com medo de perder a sua riqueza. De que vale uma riqueza que te aprisiona e que te rouba a paz? A Bíblia diz: faço votos que seja próspera a tua vida, como é próspera a tua alma. Que você prospere em tudo. Que você prospere em tudo. E que você entenda que esse prosperar é muito mais do que as pessoas hoje estão a manifestar dentro da igreja. Infelizmente, parece que Cristo morreu para que eu tenha um carro de luxo ou tenha uma cobertura. Cristo não morreu para que eu tenha um carro de luxo ou tenha uma cobertura. Calvino, bem falando sobre este assunto, disse: se você quer ter, você quer enriquecer, o segredo bíblico é um só: trabalhe. E se você quer enriquecer muito, trabalhe muito. E trabalhe bem. Então é isso que nós temos que fazer. Nós temos que ser gentes dadas ao trabalho, nós temos que ser gente dada a trabalhar e trabalhar muito. Mas eu digo a você, não só trabalhe, desfrute. A Bíblia diz que é bom para o homem desfrutar do que ganhou. Nós temos que desfrutar. Isso tudo tem a ver com sermos escravos de Cristo. Ou seremos escravos de Deus, em obediência à justiça, como Paulo mesmo diz em Romanos, ou seremos escravos de nossas próprias cobiças, dos nossos próprios desejos, escravos das riquezas, escravos do diabo, por vezes. Para quê? Para nossa corrupção, para nossa destruição. Nós temos que ser servos de Deus fiéis, servindo em justiça. E isso o fazemos por meio da obediência. Obediência aos princípios bíblicos. A Bíblia
é um livro de princípios. Nós lemos aqui princípios. É mais do que um mandamento, são princípios para a minha vida, aconselhos para a minha vida. Eu oro a Deus para que Deus nos devolva o senso de valor do quanto vale sermos servos de Jesus Cristo. Do quanto vale sermos escravos de Deus. Sabe, nós estamos preocupados com a palavra, e eu entendo, essa é uma palavra que na nossa cultura é ofensiva. Escravo, escravidão. Ela é extremamente ofensiva. Há loucos dentro do nosso meio, não aqui dentro, mas há loucos por aí que chegam a defender a volta da escravidão. Você sabia disso? Existem livros sendo escritos dizendo que é bíblico. Deus não nos fez para sermos donos de outras pessoas. Deus nos fez para que nós, como cristãos, por amor a Cristo e aos homens, sejamos servos. E diz, mas eu não quero ser escravo. Eu disse, a grande diferença entre um escravo e um servo é que o escravo é uma propriedade e o servo é dependente. Nós somos dependentes uns dos outros. Somos servos e conservos uns dos outros. Mas escravos somos só de Cristo. Ele tem o direito de propriedade sobre a minha vida. E a grande diferença está muito mais, não se eu sou ou não sou escravo, está em de quem eu sou ou não sou escravo. Porque ser escravo de um bondoso Senhor é ter tudo. Ter tudo. Lembre-se que Abraão, quando não tinha filho, Abraão disse, um servo meu é meu herdeiro. Um servo meu. Somos filhos. Eu não estou dizendo que eu e você não somos filhos. Cristo veio a este mundo e todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos filhos. Mas o que disse o filho pródigo? Permita-me, Pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, permita-me te servir, ser teu servo. E o pai o recebe, e o pai o honra como filho, mas ele se colocou como servo. Meus irmãos, há muita arrogância no nosso meio. Nós precisamos nos colocar como servos. Nós precisamos reconhecer que nós não somos dignos de sermos chamados filhos, mas isso não anula o que somos. Paulo diz a respeito do seu próprio apostolado, eu não sou digno de ser chamado apóstolo, mas pela graça de Deus sou o que sou. Nós não somos dignos de sermos filhos, mas pela graça de Deus somos o que somos. Somos filhos do Altíssimo.
Somos filhos do Altíssimo. Mas eu não quero perder o privilégio de ser um escravo de Cristo, de servir a Jesus com fidelidade, de ser bom. E eu volto a dizer, nós estamos numa ênfase tão ferrenha de governarmos este mundo, e quisera eu que pudéssemos, que estamos perdendo os maiores privilégios. Se Deus precisasse de um governante para vencer Faraó, teria levantado um governante para vencer Faraó, um outro rei, um outro império. Deus não precisava disso. Deus precisava de um servo, de um homem que por nascimento era escravo, por criação era um senhor, e por opção era servo do Deus Altíssimo. Porque a Bíblia diz que Moisés, sendo homem feito, porque homem feito toma decisão, sendo homem feito, não quis ser filho da filha de Faraó, antes considerou como melhor para ele o opróbrio de Cristo. Qual é a tua escolha? Você está querendo ser filho da filha de Faraó? Ou você está preferindo o opróbrio de Cristo, a usufruir os prazeres transitórios do pecado? O que nós temos transmitido na igreja em nossos dias? Mensagens que geram ambições. Existe ambição boa? Existe. Quem ambiciona o episcopado, boa coisa o faz. A ambição boa há. Mas quando a ambição ela está ligada apenas a uma ganância, isso não pode ser bom. De onde procedem as guerras que há em vosso meio? Senão da inveja, da ganância que há no nosso meio. Invejais, desejais, e nada tendes. E pedis mal, porque pedis para esbanjardes em vossos prazeres. Nós pedimos como crianças mimadas, às vezes, e não como filhos maduros, que pedem, e pedem corretamente, ao seu bondoso Pai. A Bíblia diz: se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste não vos dará boas coisas se o pedirdes. Nada tendes porque não pedis, mas pedis e nada tendes porque pedis mal. Há uns que não têm porque não pedem. Há outros que não têm porque pedem mal. E nós devemos pedir, mas pedir bem, pedir corretamente. Não pedir como crianças mimadas que querem ter atendido os seus desejos. A igreja hoje, eu não sei o que acontece com a igreja de uma forma geral. Às vezes estamos, faça a sua lista. Não sou contra isso. Faça a sua lista. Escreva o que você quer de Deus e vá riscando quando Deus for. E tem gente que coloca lá, eu quero isso. E se você olhar a lista, é uma lista de coisas materiais.
E às vezes as coisas mais importantes, dá-me paz. Você não acha que isso aí é uma coisa que deveria constar numa boa lista? Dá-me paz. Dá-me saúde. Dá-me vigor. Dá-me vigor. Dá-me sabedoria. Sabe, quando Deus chegou a Salomão e lhe disse: pede-me o que quiseres, que te será feito. Imagine se Deus fala isso com algumas pessoas em nossos dias. Você imagina a lista que alguns iam fazer para Deus. E Salomão diz o seguinte: bem, eu estou aqui como rei, dá-me sabedoria para julgar e guiar o teu povo. E o que Deus disse a Salomão: pediste bem. E por que você não me pediu riqueza, não me pediu vitória contra os seus inimigos, não me pediu essa, eu te darei. Olha, não peça os acréscimos, peça o principal, porque os acréscimos Deus vai te dar. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Senhor, eu quero buscar em primeiro lugar o teu reino. Eu quero buscar em primeiro lugar a tua justiça. Eu quero ser servo deste rei, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu sou escravo aos teus pés para fazer a tua vontade. Eu quero viver a obediência a este meu Senhor. Claro, Deus te levará de uma posição de um escravo a um amigo. Jesus disse: eu não mais vos chamarei servos, porque o servo não sabe a vontade do seu Senhor. Eu vos chamarei amigos. Deus quer te elevar ao nível de amigo. Amigo? Abraão foi amigo de Deus. Eu quero ser amigo de Deus. Eu quero ter este grau de amizade com Deus. Eu quero servir ao Senhor. Meus irmãos, em dias que a igreja está preocupada em governar este mundo, que nós venhamos a trazer o reino de Deus a esta terra. Que Deus governe no coração dos homens. Eu não estou dizendo que não é importante haver homens e mulheres em lugares de destaque, que quando o justo governa, o povo se alegra, o povo prospera. Quando o perverso governa, o povo sofre. Eu quero justos governando a nossa terra, governando o nosso estado, a nossa cidade, a nossa nação. Eu quero pedir a bênção do Senhor e quero que pessoas do povo de Deus ocupem o seu lugar. Mas eu quero ser escravo de Cristo. Eu quero um escravo de Cristo no governo. Eu quero um escravo de Cristo na ciência. Eu quero um escravo de Cristo na economia. Eu quero um escravo de Cristo na cultura. E então, sim, a vontade do Senhor se manifestará nessa terra. Eu quero ser um escravo de Cristo. E se você deseja ser um escravo de Cristo, faça o seu compromisso com Ele. Eu não estou te pedindo para ser escravo de homens. Eu não estou te pedindo para ser escravo de pastores
ou de uma denominação, ou de uma filosofia. Eu estou te pedindo para que você voluntariamente entregue a sua vida àquele que voluntariamente entregou a vida dele por você. Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Senhor nosso Deus, eu entrego essa palavra. Eu te peço que o Senhor vá além dessa palavra que hoje eu trouxe aqui, Senhor. Que nós queremos, até como cantamos, já não sou escravo do mundo, mas servo de Deus. Somos servos de Deus para fazer a vontade do Senhor neste mundo, ó Pai. Abençoa-nos pelo Teu poder, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Que melhor momento de fazermos este compromisso com Jesus do que na ceia do Senhor. Pois o Senhor, celebrando a ceia, disse que fizéssemos em memória dele. E disse, tomando o pão, isso é o meu corpo, que é dado por vós. E tomando o cálice, disse, este é o cálice da nova aliança feita no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que vos reunides, em memória de mim. Em memória de mim.